Bom, gente, bem-vindos ao canal da TREC para mais um vídeo. Meu nome é Isabela Sudano, eu sou diretora de negócios da TREC para 2020 e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Movimento Empresa Júnior, que é o movimento no qual a TREC faz parte, e vim falar um pouquinho também da realidade dele e dos empresários juniores como um todo. Bom, então, o que é o Movimento Empresa Júnior e por que ele existe, né? O movimento, ele é formado por estudantes que criam empresas dentro das suas faculdades, né, com os seus respectivos cursos, e com isso eles prestam serviços para a comunidade, seja para a sua cidade ou seja para uma região, com os serviços de uma forma mais acessível, com um preço mais acessível, né? E isso permite benefícios de ambos os lados, porque tanto da parte do estudante, que consegue colocar em prática o que ele vê em sala de aula, né? E é uma oportunidade para ele ir se capacitando para o mercado de trabalho, quanto para o próprio empreendedor, né? Para a própria empresa que recebe esse serviço, porque está recebendo um serviço de qualidade com um preço muito mais acessível, né? Então, a missão do MEG é formar, por meio de vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Isso é o porquê do movimento, né? O MEG ele é formado por inconformismo, por estudantes inconformados, que veem, né, dentro do movimento uma possibilidade de estar mudando a sua realidade, sendo a sua melhor versão e trazendo isso para o mundo, né? Trazendo isso para o Brasil, no nosso caso. A gente vê tantos problemas, seja sociais, como pobreza, fome, econômicos e políticos, e isso é uma das formas da gente estar trazendo a nossa melhor versão para o mundo. Então, esse é o porquê do movimento existir. Então, ele existe desde 2010, e ele já impactou mais de 70 milhões na economia brasileira como um todo, que são integralmente reinvestidos na educação empreendedora dos estudantes, porque todo esse faturamento é reinvestido dentro das empresas juniores. Eu vou explicar um pouco mais à frente. Bom, e como toda organização, a gente precisa ter uma cultura forte, bem estabelecida, bem estruturada, e por isso aqui está o nosso VVM, o VVM do Movimento Empresa Júnior, né, que é os valores, a visão e a missão do movimento. Dentro dos valores, a gente tem o orgulho de ser MEG, postura empreendedora, compromisso com o resultado, sinergia e transparência. E no que eu quero focar, que é a visão e a missão. Na visão, a gente tem aonde a gente quer estar, né? Então, é o pilar da onde a gente se vê no futuro, e que é mais fortes e conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. Tudo isso são batalhas. Dentro dessa frase, a gente tem várias batalhas, mais fortes e conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. Então, tudo isso são batalhas que as empresas juniores estabelecem como metas que elas querem ser naquele ano. E tudo isso é bem estruturado de acordo com a cultura do MEG. E a missão, como eu já falei, formar por meio da vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil, tá? Aqui a gente tem um pouco da estrutura do movimento, a gente tem algumas organizações, as empresas juniores, elas são a base do movimento, né? Em que a gente tem as empresas que são formadas por estudantes em uma respectiva faculdade de um determinado curso ou cursos, né? E aí a gente tem estruturas que guiam essas empresas juniores a completarem suas metas. Então a gente tem os núcleos, que englobam algumas empresas juniores de uma região. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais prático, mas acima do núcleo, né, quem guia esses núcleos são as federações, que são geralmente de um estado, são por estados geralmente, e a gente tem a Brasil Júnior, que é quem guia o Brasil inteiro. Então, para colocar de um exemplo mais prático, a gente tem a TRIEC, né, que é uma empresa júnior de engenharia química da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela pertence ao núcleo Triângulo, né, que se refere muito a Triângulo Mineiro, né? Então, esse núcleo ele engloba um total de 8 cidades e com isso algumas faculdades e muitas empresas juniores dentro dessas faculdades. Aí, esse núcleo pertence à FEGENG, que é a Federação de Minas Gerais,
né, que é uma organização que engloba todos os núcleos e todas as empresas juniores de Minas Gerais existentes. E a gente tem a Brasil Júnior, em que a FEGENG pertence à Brasil Júnior, que é a organização do Brasil inteiro, né? Então, que tem como guia do Brasil inteiro, de todas as federações, de todos os núcleos e de todas as empresas juniores que pertencem ao Brasil. Então, basicamente é isso, a estrutura do movimento, né? Então, como ele é organizado estruturalmente. E agora eu vim falar um pouquinho aqui sobre alguns dados reais, né, que a gente tem no movimento. Bom, aqui eu trouxe um gráfico, né, uma imagem que mostra alguns números reais. Esse gráfico foi tirado da Brasil Júnior, tá? Do site da Brasil Júnior. Inclusive eu tirei ele ontem, então é um dado bem recente. E você pode ver números bem grandes aqui, né? 23 milhões de faturamento, 17 mil projetos, 22 mil de empresários juniores, mais de 110 universidades, mais de 900 empresas juniores, e tudo isso parece números muito grandes, mas acaba que são números muito pequenos se a gente compara o Brasil como um todo, né? A gente tem muitos estudantes que não têm o privilégio de participar de uma empresa júnior e que não pertencem a esse movimento. Então, a gente realmente é privilegiado, e por isso que uma das nossas visões é em todo o Brasil, né? É parte daquela frase, levar o movimento quanto mais a gente puder, né, para mais longe possível, para que a gente consiga, em algum dia, né, que todas as universidades tenham empresas juniores e que muito mais universitários consigam participar e ter essa experiência, tá? E aqui um panorama, os projetos realizados dentro do movimento Empresa Júnior, como você pode ver, a grande porcentagem é para pessoa física, microempresa, pequena empresa, até para o empreendedor individual. Então não é muito focado em médias e grandes empresas, né? A maior parte dos nossos projetos não são feitos para essas empresas. E por quê, né? Qual o sentido disso? A micro e pequena empresa é a teia que sustenta qualquer país, afirma o presidente do Sebrae. Isso que foi uma matéria postada em 9 de outubro de 2020, então é uma matéria bem recente e que mostra basicamente a base da nossa economia. A base da nossa economia é o microempreendedor, e é para ele que a gente faz os nossos serviços, os nossos projetos, porque se a gente quer impactar realmente a sociedade e trazer uma transformação, uma mudança que a gente quer ver, a gente tem que começar na parte de baixo, que é a parte de sustentação. E quem sustenta qualquer país é o microempreendedor, tá? E aí aqui, 3 perguntinhas que todo empresário júnior já ouviu. Se você chegou aqui de paraquedas ou se você ainda não entende muito bem como funciona o movimento, provavelmente você vai ter dúvidas como essas, tá? A primeira vocês recebem o serviço de graça? Gente, nós somos sim uma organização sem fins lucrativos. A gente não recebe, a gente não tem salário por participar da empresa júnior. Porém, o nosso serviço não é de graça. Ele tem uma precificação que é muito mais acessível do que em empresas sêniores, empresas maiores. Só que a gente tem essa precificação para reverter dentro da nossa empresa, reinvestido tudo dentro da empresa e nos membros, tanto em capacitação para que eles consigam executar melhores projetos, como também, como qualquer empresa, a gente tem que prestar algumas contas. Então a gente tem CNPJ, a gente tem que ter contador, a gente tem que ter um reembolso dos nossos membros se eles se locomovem pela empresa, né? Se eles estão prestando algum serviço pela empresa, precisa dar esse reembolso para eles. Então a gente tem gastos internos e por isso que a gente tem essa precificação do nosso trabalho, para reverter dentro da própria empresa, tá? Mas vocês conseguem fazer tudo isso mesmo? Como? É muito fácil a gente acabar duvidando, né? Por ser estudante, ainda não é formado, não passou por todas as matérias, a gente duvidar da capacidade do estudante, né? De participar de uma empresa e de se comprometer com ele, né? Mas acaba que a gente não tá sozinho. A gente tem uma rede imensa de empresas juniores, então se chegar algum serviço pra gente que a minha empresa não consegue executar, com certeza eu vou estar buscando outras empresas juniores que consigam, que tenham mais experiência nisso, não só para ajudar, mas às vezes como para fazer esse serviço para o meu cliente, para que eu consiga entregar a melhor solução que ele precisa. Se não for
comigo, vai ser com outra empresa. Como também a gente tem o auxílio da faculdade, né, dos nossos professores. Então acaba que chegou alguma coisa nova, alguma coisa que a gente ainda não executou, tem um pouco de dúvida, os nossos professores sempre estão à disposição para ajudar, para que a gente consiga fazer o serviço da melhor maneira possível, né? Então, sim, a gente consegue fazer tudo isso mesmo, tudo que a gente se compromete, a gente realmente consegue e tem embasamento para isso, não só teórico como prático, visto de muitos projetos que a gente já tem executado. E como conciliam faculdade e o fato de trabalhar em uma empresa júnior? Gerenciamento de tempo e organização pessoal. São as duas coisas principais, né? Você conseguir gerenciar o seu tempo para que você consiga executar tudo e que isso não prejudique sua saúde mental, sua saúde física e as suas outras prioridades também, porque a faculdade é uma prioridade para qualquer estudante, então para que isso não seja deixado de lado, você tem que ter uma organização pessoal, mas dá sim para conciliar os dois de maneira tranquila. E eu queria agradecer, por fim, né? Eu queria agradecer essa oportunidade de vir falar um pouquinho para vocês. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem nas nossas redes sociais, tá? A gente tem as redes sociais aqui embaixo na descrição. Tem o nosso site também, tem o nosso e-mail para contato, então qualquer dúvida a gente está super à disposição. Tem muitos canais para vocês se comunicarem com a gente. E muito obrigada de novo por essa oportunidade. Tchau, tchau.